estáis apartados de Cristo. Lá no primeiro século de nossa era cristã, nos dias dos apóstolos, surgiu uma questão relacionada à circuncisão. O pacto da circuncisão foi feito por Jeová com Abraão, antes mesmo da nação israelita e antes mesmo da lei mosaica, lá do Sinai. A Bíblia deixa claro que o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, do povo judeu, ele foi escolhido por Jesus diretamente e enviado às nações dos gentios para pregar as boas novas a respeito de Jesus Cristo e do seu reino. Deveriam esses cristãos dentre os gentios serem circuncidados de acordo com o pacto abraâmico? Essa questão surgiu entre os gentios. Cristãos que não eram gentios, mas que eram judeus, que eram circuncidados, né? Eles disseram o seguinte aos cristãos dentre os gentios, aos quais não fora dito que deveriam circuncidar-se. Deus não havia mandado nenhum mandamento, nada a respeito disso para os gentios. E Paulo, ele não ensinou a circuncisão para crentes gentios. Certos homens desceram então da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: a menos que sejais circuncidados segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Mas quando havia ocorrido não pouca dissensão e disputa com eles, da parte de Paulo e Barnabé, providenciaram que Paulo e Barnabé subissem até os apóstolos e anciãos em Jerusalém com respeito a esta disputa. Ou seja, embora Paulo fosse um discípulo escolhido, como os outros, e trabalhasse mais do que os outros, ele levou essa questão aos apóstolos em Jerusalém, onde estava Pedro, Tiago e outros apóstolos. E qual foi a decisão dos apóstolos? Deveriam os crentes dentre os gentios serem circuncidados na circuncisão de Moisés? Os apóstolos em Jerusalém, naquela época, resolveram essa questão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, junto com toda a congregação, enviar a Antioquia homens escolhidos entre eles, junto com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, que era chamado Barsabás, e Silas, homens de liderança entre os irmãos, e escreveram por sua mão, os apóstolos e os anciãos irmãos, aos irmãos em Antioquia, Síria e Cilícia, que são das nações, cumprimentos. Então os apóstolos de Jerusalém passam a dizer que não enviaram ninguém, e nem deu autoridade ou ordem para ninguém dentre eles sair da Judéia e ir para essas nações, para essas congregações gentias, né, dentre os gentios. Então, essas pessoas, esses judaizantes, eles agiram por conta própria. E com essa questão, querendo obrigar os cristãos, dentre os gentios, a se circuncidar e a guardar toda a lei de Moisés, perturbava a congregação na época. E a decisão que veio por meio dos apóstolos não veio da própria mente deles, mas do Espírito Santo. O verso 28 e 29 deixa isso claro, aqui em Atos 15. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias: de persistirdes em abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos, e de sangue, e de coisas estranguladas, e de fornicação. Se vos guardardes cuidadosamente destas coisas, prosperareis, boa saúde para vós. Então vejam, meus amigos, entre as recomendações dos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, você viu aqui os apóstolos dizendo: não, os irmãos que saíram aqui do nosso meio e estava ensinando e ordenando aí a vocês, irmãos dentre os gentios, que se circuncidassem, os irmãos estão corretos. Vocês têm que se circuncidar. Vocês viram isso? Não, não viu, não verá. As cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, livro de Gálatas, nenhuma carta do apóstolo Paulo ensina a circuncisão dentre os gentios. Então, meus amigos, infelizmente, essa decisão do Espírito Santo e não dos homens, de que os cristãos dentre os gentios não precisam ser circuncidados ao 8º dia, ainda hoje, judeus da Shopee, judeus paraguai, judeus baianos, não aceitaram a decisão do Espírito Santo e têm ensinado que os cristãos dentre os gentios, ou tanto faz dentre os gentios ou dentre os judeus, todos têm que se circuncidar.
porque se não se circuncidar, de forma alguma se salvarão. Cuidado com esses judeus judaizantes, porque Paulo disse que esses são falsos irmãos, falsos cristãos, falsos messiânicos, que querem ter algo para se vangloriar na carne e sobre os cristãos gentios. Paulo disse aos Gálatas o seguinte, Gálatas 5, verso 2, nega judaizante. Essas palavras você pode querer distorcer, mas está claro, olha só. Eis que eu, Paulo, vos digo que se fordes circuncidados, Cristo não será de nenhum proveito para vós. E o verso 4 ele diz, estáis apartados de Cristo. Estáis apartados de Cristo. Sim, meus amigos, cuidado com esses judeus da Shopee, esses falsos messiânicos que chegam a você e diz que você tem que se circuncidar. A Bíblia deixa claro que Paulo, ele disse que se alguém se deixar circuncidar, Cristo de nada aproveita para esta pessoa. São pessoas que, para evitar ser perseguido pelos judeus ortodoxos, eles querem que você pratique a circuncisão, querendo assim fugir da perseguição dos judeus que odeiam Yeshua HaMashiach e odeiam os seguidores dele. Portanto, seja inteligente, siga a orientação do apóstolo Paulo. Não se deixe circuncidar, porque, do contrário, você tem caído da graça de Cristo, do Messias. E Cristo para você não terá nenhum proveito. Shalom.